Em Teen Wolf, controlar a transformação na lua cheia nunca é uma tarefa fácil, e é por isso que os lobisomens da série têm um recurso muito conhecido entre eles: as âncoras. Enquanto que alguns lobisomens sem treinamento ou alcateia simplesmente correm por aí como feras, aqueles que têm a sorte de ter um bom alfa ou uma alcateia com uma tradição como a alcateia Hale, aprendem desde cedo a canalizar a sua raiva, até mesmo freando a sua transformação na lua cheia, graças à sua âncora. E nesse vídeo eu não só vou te explicar o que é uma âncora, a finalidade delas, os personagens com âncoras conhecidas, como também vou te mostrar que esse recurso vem do mundo real. Sim, tem até um livro que menciona isso. Antes eu vou te agradecer, é claro, por ter se inscrito no canal, clicado no gostei e compartilhado o vídeo. Obrigado mesmo, isso já ajudou demais. E bom, vamos lá. Parte 1. O que são e para que servem as âncoras? Na série, uma âncora serve para duas coisas: frear e controlar a transformação, impedindo que o cara exploda no meio de todo mundo, revelando o segredo dos lobisomens. E 2, para o efeito inverso, ou seja, transformá-lo quando ele desejar, sem ter que acessar diretamente a raiva ou algo que eleve os batimentos. E é aí que entendemos o que é uma âncora. Uma âncora, meu amigo, é algo, não importa o que, mas algo que te lembre do porquê você é humano, ou até mesmo algo que te torne humano. Uma âncora pode ser basicamente qualquer coisa, desde um sentimento, um desejo, uma lembrança, até um cântico antigo. Qualquer coisa que, ao se concentrar naquilo, você encontra um motivo para não explodir. Por exemplo, mesmo não sendo dito de maneira explícita, certamente a maioria dos reios, na sua adolescência pelo menos, tiveram como sua âncora o Triskelion combinado com o cântico Alpha, Beta e Ômega, para mantê-los humanos na lua cheia. A gente vê isso no segundo episódio da quarta temporada, e mesmo sendo uma tradição na família Reio, ainda assim, alguns lobisomens não se identificam com esse cântico, tendo de apelar para âncoras muito mais profundas, tipo, mais conectadas ao que eles sentem antes da transformação. E isso é uma parte bem interessante. O Derek mesmo, ele não sabia como treinar o Scott, pois a maneira como o Scott controlava a raiva e o porquê ele controlava a sua transformação era muito diferente de como ele e a sua família foram ensinados. Ou seja, não dá para padronizar uma âncora, já que cada um tem o seu porquê. E é nesse ponto, meu jovem, que chegamos na principal e obrigatória característica de uma âncora: o porquê. Esse elemento porquê em todas as âncoras pode ser um porquê não se transformar, ou um porquê não matar, um porquê não se entregar, entende? A âncora em questão tem que representar um porquê não simplesmente se deixar levar e virar um assassino. É óbvio que algumas âncoras, esse elemento do porquê não vai ser nem um pouco fácil de ser decifrado. Por exemplo, as âncoras do Peter e Malia, mas algumas são bem óbvias, como a primeira e a segunda âncora do Scott. Sim, as âncoras podem mudar ao longo da vida. Meio óbvio, né? Você muda como pessoa. Na série, nós tivemos âncoras associadas a sentimentos, âncoras ligadas a pessoas, âncoras ligadas a objetos, até âncoras associadas a cânticos de concentração, ou seja, literalmente qualquer coisa que tenha algum significado para o lobisomem em questão. E assim, um dos principais motivos para o cara ter uma âncora forte, e principalmente uma que não seja instável, como a primeira âncora do Scott, é que se ele perdeu o controle, mesmo com a sua âncora, e para piorar na lua cheia, a transformação vai deixá-lo tão dominado, tão fora de si, que o cara vai até alucinar e matar qualquer um que ele veja. Aconteceu isso com o Scott no 8º episódio da primeira temporada, e mais tarde algo semelhante com o Liam na 5ª temporada, onde ele ficou tão dominado que por um triz ele não matou o Scott e estava enfraquecido com uma acônito que ele inalava da bombinha de asma. Outro bom motivo para ter uma âncora, além de não virar um animal incontrolável, sendo um alvo fácil para os caçadores, é também não ser pego totalmente pelo controle de um alfa. Na primeira temporada, mais especificamente no episódio 7, quando Peter ataca a escola, o alfa usa o seu rugido para dar um comando bem específico para o Scott: se transforme e mate os seus amigos. E ele quase faz isso, mas ao ouvir a voz da Allison, a sua âncora, né, as lembranças deles juntos, faz o Scott retornar à sua humanidade. Ou seja, meu jovem padawan, não é só para controlar a raiva,
Não, é pra te manter humano, te lembrar de quem você é. Lembra que eu disse que tinha um livro que mencionava como fazer isso? Pois é, o livro em questão se chama Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E nesse livro, ele te ensina o princípio da ancoragem. Basicamente, tu mesmo, já tem suas próprias âncoras e nem sabe. Sim, tem coisas que só de você ver, sentir, ouvir, pensar ou falar, já te colocam em um estado emocional, tipo puto da vida, com algo que nem é tanta coisa assim. No caso desse livro, ele te ensina a criar âncoras, no plural mesmo, âncoras, para acessá-las quando você tá meio pra baixo ou precisa te lembrar de quem você é. Sabe quando você sempre se sentiu alguém corajoso e aí você começa a dar pra trás? Pois é pra essas situações que serve uma âncora. E sim, pode parecer balela, mas funciona que é uma beleza, tá? Eu sempre tento me lembrar de duas âncoras, que inclusive eu aprendi com esse livro. Uma é uma música chamada Hurricane, da banda Impellitteri, que eu sempre ouço quando eu tô entediado ou sentindo aquele vazio no peito. E nessa pandemia eu vi muito essa música. A outra é tipo bater os dois punhos de cima pra baixo e de baixo pra cima enquanto eu estalo os dedos. Fazer isso, me faz ficar mais calmo quando eu tô desconfortável em público ou quando eu vou gravar. Eu também fico tímido, gente. Mas fazer isso, fazer esse movimento me traz a sensação de que eu tô de boa ali, de que tá tudo sossegado, saca? Então sim, meu jovem, tem muito sentido essas âncoras na série, já que até a gente usa isso na nossa vida. E isso nos leva à próxima parte desse vídeo. Parte final, todas as âncoras conhecidas na série, apesar de todos, ou a maioria dos lobisomens, usarem algo para se concentrar e controlar a transformação, a gente só conhece as âncoras de poucos lobisomens na série. E outros, a gente tem que usar a interpretação para saber qual é a âncora deles. E vamos lá, vamos começar com o Brett, Liam e Satomi. Na verdade, qualquer lobisomem da Alcateia Satomi. A quarta temporada é, sem dúvidas, a temporada de Teen Wolf que mais aborda o autocontrole dos lobisomens. E nesse meio é que vemos o desenvolvimento do Liam, o primeiro beta do Scott, que já não basta ser um lobisomem, o cara ainda tem transtorno explosivo intermitente. Ou seja, o moleque é uma bomba o tempo todo prestes a explodir. E é por isso que essa temporada aborda de diversos pontos de vista o autocontrole dos lobisomens. No caso do Liam, ele acaba absorvendo para si a mesma âncora que Brett e a Satomi usam: o mantro, o sol, a lua e a verdade. As três coisas que não se pode esconder por muito tempo. No episódio 10, Satomi explica por que esse é o mantra dela e da sua alcateia, e por tabela, a âncora de boa parte ou até todos os membros da sua alcateia. Para Satomi e mais tarde o Liam acaba sendo a própria representação desse conceito na sexta temporada. Como a espécie dos lobisomens são extremamente violentos, não importa o quanto demore, uma hora ou outra, eles acabarão perdendo o controle. E isso é parte da verdade no mantra. A verdade é que eles usam esse mantra não para reprimir, mas para canalizar e direcionar essa raiva. O Liam, já na sexta temporada, mostrou exatamente isso, usando do mantra o sol, a lua e a verdade, quando ele estava sendo espancado pelos alunos, conseguindo com muito esforço direcionar a sua raiva. O foda é que, ele direcionou pra si mesmo, mas ele não rasgou a garganta da molecada ali, então tá valendo. Agora vamos para a âncora da Kira. Sim, você viu bem, a âncora da Kira. Como eu já falei, as âncoras não servem só para frear a transformação, como também para iniciá-la quando o indivíduo se encontra em algumas circunstâncias. E olha aqui o melhor exemplo disso: Kira Yukimura, no episódio 12 da quarta temporada, ferida e sabendo que a alcateia do Scott iria matar o seu próprio alfa, que estava transformado em Berserker, Kira tem uma alucinação com a sua mãe, onde ela explica que, apesar de não se darem bem, lobos e raposas têm suas semelhanças, e uma delas é como eles iniciam a transformação e a sua cura. Nesse caso em específico, Kira tinha que sentir ainda mais dor, e então batendo a sua mão contra uma parede e depois ferindo a sua mão com uma pedra de obsidiana, Kira finalmente disparou a sua cura, como também a sua transformação parcial. Na verdade, o pedaço de pedra que ela usou para ferir a própria mão se tornou mais tarde a sua primeira cauda. Ok, você pode dizer que não tem muito sentido as kitsunes terem uma âncora, já que elas não são tão violentas como os lobisomens, sendo mais traiçoeiras na verdade, mas vale mencionar essa passagem na série, pois a Kira não teve tanto destaque assim. E claro, as âncoras não são apenas para conter a raiva, não, servem para controlar a transformação. Próximo agora é a vez do Peter. Ele tem uma âncora. No episódio
6 da quarta temporada, Peter nos dá uma ideia do que é a âncora dele. E meus caros, Peter provavelmente tem como âncora a sua violência, ou melhor, o seu gosto pela violência. Antes eu sentia raiva. Quando criança, eu quebrava meus próprios brinquedos em surtos de raiva. Aí um belo dia eu me perguntei, por que quebrar meus brinquedos se eu posso quebrar os dos outros? Algumas pessoas interpretam essa fala do Peter de uma maneira que meio que valida que a âncora dele seja a raiva, âncora bem famosa de outro lobisomem que a gente já vai ver. Porém, vendo o que o Peter já fez e a maneira como ele faz as coisas, sendo mais brutal, acredito piamente que a âncora dele é a violência, né? Esse gosto pela violência. E para entender como que o Peter usa a sua violência, o seu instinto assassino para controlar a transformação, a gente precisa conhecer a âncora do seu sobrinho. E vamos lá para ele então, Derek Hale. Algum tempo depois da morte da Paige, a âncora usada pela Talia Hale para ensinar a Laura a se concentrar e controlar a mudança não funcionava mais no caso do Derek. Nessa época, Peter ainda acreditava que da mesma maneira que a Talia usou o Triskelion e o cântico Alpha, Beta e Ômega para treinar a Laura, ele poderia fazer o mesmo com o Derek. Porém, o Peter encontrou uma maneira mais fácil. Esse amuleto é só um objeto físico para se concentrar, para treinar. A Talia usava para ensinar a Laura e eu tentei usar para ensinar o Derek. O Derek desistiu quando aprendeu outra forma de controlar a mudança. Quando eu ensinei para ele. Se concentra. Eu ensinei a usar a emoção, usar a ira, a se concentrar nela. Sentir cada centímetro de fúria e de ódio que ele pudesse juntar. Foi a fúria que ensinou a ele o controle. Vale dizer, tá, que o Peter já tinha adquirido, digamos assim, a sua própria âncora. Então ficou fácil para ele ensinar pro Derek a usar a própria raiva para controlar a mudança. Peter ensinou ao seu sobrinho a focar na sua raiva, na sua ira. Ou seja, quando ele quisesse se transformar ou frear a transformação, bastava o Derek focar na sua própria fúria, ao invés de tentar evitá-la, de tentar contê-la. De certo modo, o que o Derek e o Peter faziam, um deles usando a sua raiva e o outro, podemos dizer, usando o seu gosto pela violência, era substituir o amuleto do Triskelion por esses sentimentos, se concentrando neles. Enquanto que a Talia treinou a Laura a fazendo-se concentrar no amuleto Triskelion para controlar a sua raiva, Peter e Derek focam nesses sentimentos deles. Algo parecido com isso foi o que o Peter ensinou a Kate na quarta temporada, ensinando que ao invés de tentar se conter desesperadamente, a Kate devia abraçar esse seu lado. Assim, ela conseguiu controlar a sua transformação. Sim, provavelmente a âncora da Kate era a sua raiva ou o gosto pela violência. Claro, né? Mesmo que ficou muito óbvio que foi isso que o Peter ensinou a ela, ainda assim eu tenho que deixar claro que isso não foi dito na série, mas ficou nas entrelinhas. Seguindo para a âncora do Isaac, essa talvez seja uma das âncoras mais sentimentais, já que ela está associada diretamente às boas memórias do Isaac. O primeiro beta do Derek encontrou nas lembranças com seu pai uma forma de controlar a sua transformação. E sim, o pai dele era um arrombado, mas ele nem sempre foi assim. Antes da morte do Caden, irmão mais velho do Isaac, que morreu servindo ao exército, e também a morte da sua esposa, a senhora Lane, o pai do Isaac era uma boa pessoa e o seu filho tinha boas memórias desse tempo. E foi a partir dessas lembranças que o Isaac aprendeu a conter a sua transformação, até surpreendendo o Derek, que definitivamente não achava que um transformado iria achar uma âncora já na sua segunda lua cheia. Você vai ficar bem agora. Encontrou uma âncora. O meu pai. Seu pai te trancava num freezer no porão pra te punir. Antigamente não. Agora a Malia, e essa talvez seja a mais mal compreendida de todas as âncoras. É bem comum o pessoal acreditar que a âncora da Malia seja o próprio Styles, mas não é bem assim, tá? Diferente do Isaac, que a gente acabou de falar, que usava de um sentimento bom para manter o seu lado humano, a âncora da Malia tá mais associada a superar os seus medos. A Malia demonstra 3 grandes medos ao longo da série: medo de ser caçada, medo de matar alguém com quem ela se importa, como ela fez com a sua mãe e irmã adotiva, e medo que ela não seja nada mais do que um assassino como seus pais biológicos. E isso nos leva ao episódio 4 da quarta temporada, quando
Lembrando que, graças à experiência como Nogitsune, o Styles ensinou a Malia que o controle é superestimado e que, ao invés de se reprimir e se prender toda vez que era lua cheia, a Malia devia encarar e superar esse medo de que ela tinha de se transformar e acabar matando quem ela amava. O que fazia a Malia se estressar tanto na lua cheia ao ponto de sempre perder o controle, sendo obrigada a sempre ser acorrentada, era a culpa que ela sentia pelo que fez com a sua família adotiva, como também o seu medo de fazer o mesmo com o Styles e todas as pessoas que ela conheceu. Ou seja, se a gente for entrar mais profundamente no que seria a âncora da Malia, o medo de se transformar e perder o controle era justamente o que fazia a Malia se transformar e perder o controle. Por isso, o próprio episódio 4 faz questão de frisar como o Styles sabia muito bem como a Malia se sentia. E claro, né, a própria cena do Styles tirando as algemas da Malia representa ali algo muito semelhante ao Scott como um alfa, quando ele precisou se transformar e uivar pela primeira vez. Eu sei que deve ter ficado chato e cabeça demais essa parte do vídeo, mas se a gente for resumir aqui o que poderia descrever a âncora da Malia, é justamente aquela frase: o controle é superestimado. Sim, é bem abstrato, mas particularmente pra mim é isso que deixa a Malia interessante como personagem, pois se o conceito da âncora dela fosse algo muito objetivo e concreto, tipo um totem, como os reis usavam, com certeza a âncora dela não chamaria tanta atenção na série. Menção honrosa aqui aos irmãos Ethan e Aiden, que quando estavam treinando o Scott a se transformar e uivar, eles citam que o Delkerion os ensinou a se transformarem, os forçando a se render e se entregar à transformação, ao invés de reprimirem a sua bestialidade. E até os próprios gêmeos mandam a icônica frase: Você tem que se render. Se render e se entregar. Foi assim que o Delkerion ensinou a controlar. Controle às vezes é superestimado. Ou seja, certamente a âncora dos gêmeos é algo muito próximo da âncora da Malia, já que os três aplicam o mesmo princípio para controlar a mudança, se rendendo e se entregando, não superestimando o controle. E a última âncora conhecida na série são as âncoras do Scott, sim, no plural. Durante a sua época como Ômega, Scott encontrou na Addison e nos momentos felizes com ela um motivo de não perder o controle, um porquê ele tinha de se manter humano. Apesar dos seus altos e baixos, Addison foi uma âncora poderosa para o Scott, forte o suficiente para torná-lo resistente a muitas tentações que o levariam a ser um assassino. Eu gosto bastante de duas cenas em específico, uma no episódio 7 da primeira temporada e outra no episódio 20 da quinta temporada, já que essas cenas mostram por que o Scott encontrava na Addison um motivo para se manter humano. Marjane. Detalhe que anos após a morte da sua amada, já na quinta temporada, Scott ainda tinha boas lembranças com a Addison, tanto que foi isso que salvou ele. Só que depois do fim do relacionamento dele com a Addison e a sua ascensão a Alpha, Scott precisou encontrar uma nova âncora. E é aqui que o Scott encontrou uma pessoa que ele poderia usar para ter um bom motivo de não virar um monstro. Alguém que ele nunca percebeu que podia usar como uma âncora, até que a sua mãe o lembrou. Ele próprio. Eu sei que não é tão aprofundado isso na série, fica mais no subtexto ali, mas o próprio Scott era a melhor âncora que ele podia ter. Por causa do jeitão altruísta e pacifista do Scott, ele podia usar a si mesmo como a sua própria âncora, como o seu próprio motivo de se manter humano, já que o Scott é aquele cara que quer ajudar e proteger todos, é aquela pessoa que não quer virar um monstro, e mesmo que ele ainda precisou treinar, sua segunda âncora é talvez a melhor e mais eficaz, pois a força de vontade do Scott e o seu jeito decisivo permitia que ele sabesse exatamente quem ele era. Ele sempre é o problema. Ele não sabe o que tá fazendo. E daí? Daí que eu também não sabia. Lembra quando eu quase matei você e o Jackson? Eu tinha alguém pra me deter. Ele não tem ninguém. Isso é culpa dele. Isso não importa. Se podemos salvá-lo, temos que tentar.
O Scott não tinha um lado cinza ou uma exceção à regra, não. Ele sabia que ele queria ajudar a todos, até os seus inimigos. Ele sabia que ele não era um assassino, sabia que ele era um alfa genuíno, o milagre da sua época. Quem melhor para ser a âncora do McCall do que ele próprio? Aliás, pô, leve isso pra sua vida. Saiba quem você é e o que te faz você. Sei lá, tenha algo, seja, por exemplo, uma linha que você não atravessa ou algo que você acredita ser o certo. Mas saiba quem é você, cara, pois isso vai te ajudar a superar muitas merdas. Na verdade, vai até te impedir de entrar em uma furada pra tentar fazer parte de um grupinho. Tô sabendo que é bem confortável, tá sempre em cima do muro, sempre ser o meio termo de tudo, nunca desagradar ninguém e tal, mas isso, cara, dá muita brecha pra aquela famosa linha de pensamento. Ah, mas todo mundo faz, por que eu não posso? E aí, meu comparsa, a bosta tá feita. Então, sempre saiba ou lembre-se, cara, faça questão de se lembrar quem você é. Em outras palavras, não seja vazio, pô. Tenha uma visão de mundo. Tem um vídeo só sobre isso no canal Carisma no Comando. Tenho certeza que vai exemplificar bem o que eu tô dizendo aqui. Tá bem aqui no card. E bom, essas são as âncoras usadas pelos lobisomens em Teen Wolf. Acredito que eu não esqueci nenhuma, né? Se eu esqueci, me cobra aí nos comentários. Enfim, te agradeço pelo seu gostei, por sua inscrição e pelo seu compartilhamento. Bom, no mais é isso. Como não sente isso? Eu sinto cada segundo. Então como se controla? Você acha uma âncora, alguma coisa significativa, se apegue a isso e mantenha o lado humano no controle. Qual é a sua âncora? Raiva. Mas não serve pra todo mundo.